As feridas causadas pela Operação Produção ainda estão longe de cicatrizar por completo. Após o especial reportagem ter trazido o drama dos sobreviventes do processo em Unango, vários contactos surgiram de pessoas à procura dos seus parentes evacuados a Niassa em 1983. Uma delas é a dona Biana, que há 32 anos não vê o filho que foi levado quando tinha apenas 16 anos. Nós temos um problema na família de um sobrinho, filho, neto, que desapareceu nessa altura, nunca mais tivemos notícias dele. Então, quando vimos a reportagem, ficamos todos sensibilizados e recuamos aquele tempo, aquela dor voltou-nos a bater os corações. Nós gostaríamos de recuperar o nosso filho. Ele saiu numa bela manhã, foi na esquina, nós vimos ao pé de uma papelaria, ele era estudante. Saiu para comprar uns cadernos e não voltou. Não voltou, 2 dias depois procuramos por ele, fomos à cadeia, aos hospitais, nada, não conseguimos. Então, o que nos disse que, olha, ele foi levado pela Operação Produção. Eles andavam de casa em casa, batiam as portas, mesmo na rua, não havia velhos, não havia novos, senhoras e senhores foram para a operação. Ele foi um dos vítimas. Na altura estava com 17 anos, ia completar em agosto, acho que deu-se em junho, julho, em agosto ia completar 18 anos. Houve uns que conseguiam escapar, voltavam. Então, estes é que nos contavam a história. E nós fomos despejados no mato, sem condições nenhumas, tínhamos que cortar os troncos para fazermos as casas. E alguns sobreviveram, alguns morreram. Uns diziam que tinham visto o meu sobrinho lá, o meu filho lá, mas ninguém dizia-nos concreto onde é que ele estava. Para gravar, ele é o primeiro neto da minha mãe e completa anos no mesmo dia, no mesmo mês que a minha mãe. Então, sempre que a minha mãe completa anos, é uma dor para nós. Nós festejamos, mas com falta de algum membro de família. Na altura, acho que o ministro do Interior era o ex-presidente Guebuza. Se ele pudesse ver o mal que fez a certas famílias, as pessoas que choram até hoje pelos seus filhos, tentasse nos ajudar, nós que estamos aqui presentes neste momento, a trazer o nosso filho de volta, seria bom. À semelhança dela, há outras centenas de famílias na mesma incerteza. A Operação Produção era diretamente coordenada pelo Ministério do Interior, na altura sob direção de Armando Guebuza, mas abrangia representantes dos Ministérios da Defesa, Justiça, Finanças, Agricultura, Comércio Interno, Indústria e Energia, Informação e ainda dos Caminhos de Ferro e Marinha Mercante, Secretaria de Estado do Trabalho, a Aeronáutica Civil e dos Transportes Rodoviários, entre outros, ambos para permitir que os considerados improdutivos chegassem às zonas de produção e fossem integrados. O especial de reportagem foi a busca de mais memórias do processo, desta vez trazendo o lado analítico, com personalidades ligadas ao governo na altura dos acontecimentos e também jornalistas. Começamos pelos últimos, pois pela natureza da profissão, têm maior possibilidade de apresentar um panorama geral do que era vivido na ocasião. Fernando Lima dá o pontapé de saída. Como foi um momento marcante em Moçambique, acho que é muito difícil uma pessoa esquecer este tipo de situações. Mas acho que é importante também pôr estas coisas em contexto. Recentemente o presidente Chissano falou da Operação Produção e acho que não foi citado em contexto e parecia um nostálgico achar que a Operação Produção foi uma boa coisa, a Operação Produção, que originou separação de famílias, originou, penso eu, algumas mortes, causou transtornos em milhares e milhares e milhares de moçambicanos e tanto é que um dos objetivos era promover a fixação de moçambicanos na província do Niassa e tanto quanto eu sei, e isto pode ser comprovado fisicamente, muito poucos moçambicanos que não eram naturais do Niassa e depois da experiência da Operação Produção decidiu fixar-se no Niassa ou constituir família no Niassa. Haverá algumas exceções, mas isto mostra quão traumático foi esta experiência. Mas a questão de fundo assentava, quanto a mim, em 2 pilares, que era tentar povoar a província mais inóspita e mais
menos habitada de Moçambique, e, por outro lado, ver o país livre dos seus marginais, dos seus elementos antissociais, ou seja, as pessoas que eram consideradas antissociais, marginais, desempregados. Ora, uma operação desencadeada sem grande planificação, com motivos políticos muito fortes, e em que o político se sobrepôs a todos os outros elementos, isto só poderia dar em desastre. Eu tinha já vivido em Niassa no período de 1979 a 1981 e tinha visitado campos de educação em Niassa. Não eram os campos de presos políticos, eram de presos comuns, desertores das forças populares, alguns chamados traidores, mas não eram os campos onde estavam pessoas como Oriacimã, o Jonas Simião. Não, nunca lá tinha estado a ponto de verificar a vida. Fui lá uma noite no campo onde estavam os grandes presos políticos. Me lembro que fui numa noite, numa madrugada, num Land Rover fechado, com o ministro, na altura, o ministro do Interior, Mariano Matsinha, 79, mas nunca mais lá fui. Pelo contrário, visitei os campos de educandos comuns, incluindo de prostitutas, e, portanto, tinha ideia das condições extremamente agrestes em que as pessoas viviam nos campos de educação. Não era um lugar para você fazer piquenique, como é óbvio, não é? Lembro-me da imagem sinistra, porque as pessoas vestiam roupa preta, os educantes, roupa preta. Então você chega num mato cerrado, como é Nissauíze, como é Bambamba, lá para Necula, não é? No meio da selva, apanha pessoas que estão de preto, não é? Em condições muito complicadas. Algumas viravam com um comportamento agressivo por causa da experiência traumática de estar no mato, isolado. Então tinha uma ideia de o que era ficar nas províncias, sobretudo em condição de ter educação. E podia antever que, a menos que o Estado, desta vez, se preparasse melhor, aquilo que eu conhecia dos campos de educação poderia acontecer com as pessoas removidas das cidades para o norte, neste caso para Niassa, que eu conhecia melhor. Então tinha uma imagem do que seria isso, a menos que o Estado estivesse preparado para se comportar muito diferente. As palavras dos jornalistas são confirmadas por Sérgio Vieira, que na altura do processo era governador da província de Niassa. Eu creio que entre o momento em que se concebeu e se executou, houve pouca organização, pouca planificação. Muito pouca. Niassa foi a última província a suspender a operação. Antes, Nampula, Zambésia, Sofala disseram: para, não estamos em condições de trabalhar assim. E nós vimos-nos surpreendidos com o facto que fez-se uma espécie de ponta aérea, desembarcavam, não sabíamos quem vinha, quem não vinha. Eu próprio, como governador, ia para a porta dos aviões. Você quem é? Eu sou ladrão, então vai para ali. Você quem é? Bah, eu sou professor. Estou-me a lembrar, por exemplo, um professor da faculdade, Luís Brito. Você quem é? Ah, eu sou artista. E depois vinham senhoras grávidas, vinham senhoras com bebés. E eu não recebia. E na época da Operação Produção era inverno em Niassa. E Niassa é frio, comparativamente a outros pontos do país. É verdade que não tínhamos temperaturas negativas, mas era frio. Então, vir um bebê sem cobertores, sem leite, era extremamente difícil. E as outras províncias, também por essas razões, cessaram, mandaram parar,
E eu próprio, fui o último, disse, chega, não estou em condições de receber gente. E o que é que se fez dessas pessoas que chegaram, não sendo do perfil desejado? Bom, aqueles que chegavam, nós fomos instalando. Eu lembro que levei pessoas para Mandemba, para o trabalho no algodão, para o trabalho em diferentes coisas. Uns que eram professores, eu pô-los em escolas, a dar aulas. Bom, fizemos o que podíamos. E chegou algumas vezes a visitar o Nango em particular? O que é que encontrava lá? Não, o Nango em particular não tinha nenhum problema especial. O Nango era uma zona em que estávamos a instalar escolas, casas e não havia nenhum problema. Tínhamos uma excelente cooperação com a RDA nessa altura. Tínhamos uma grande machamba, uma série de machambas. Lembro-me que estava comigo o Paulo Zucula e estávamos a fazer um bom trabalho. E naquilo que tinha como conhecimento da província, necessitava mesmo de alguma mão de obra vinda de outras partes ou poderia ser autossuficiente para o que se desenvolvia na província? Não. Tudo depende do que é que estamos a falar. Um técnico é sempre necessário. Um médico, mais um enfermeiro, mais uma parteira, mais um engenheiro de construção de estradas, mais um engenheiro de construção de pontes. Por favor, não estou a discutir isso. Agora, para ir cavar, não necessitávamos muito de gente a vir. Tínhamos muita terra, tínhamos muita gente em Niassa para cavar, para fazer a machamba com a enxada. Então, ao defenderem a remoção das pessoas da cidade no congresso de que se referiu, onde é que se pensava em pôr essas pessoas, essa mão de obra excedentária? Naturalmente não eram os técnicos, não eram os professores que deviam ser visados. Bom, a pergunta que me está a fazer, eu já respondi. Não se planificou corretamente a execução. Não se planificou corretamente a execução. Não se fez um plano de executar. Como é que vamos fazer? A ideia é esta agora. Como é que aplicamos a ideia? Creio que quem dirigiu concretamente a operação não fez esse trabalho. O que é que podia se ter feito para que a coisa acontecesse como se planeou? Quais foram os passos omissos e o que é que ditou a pressa, sobretudo? Eu não estive na direção da operação. Discuti, quando foi no Congresso e na sequência do Congresso, a ideia. Pareceu-me boa. Mas depois eu não estive na execução. Há que perguntar às pessoas que estiveram na direção da execução. Nomeadamente? Bom, creio que estava o ministro Guebuza e outros, aqui em Maputo. Em termos logísticos também movimentou-se muito dinheiro, tendo em conta que as pessoas eram transportadas de avião. Movimentou-se dinheiro, não se mandaram mantas para Niassa, não se mandou leite para Niassa, não se mandaram mais medicamentos para bebés ou para as pessoas. E eu devo dizer que aí houve uma falha tremenda, e não foi para Niassa, foi para toda a parte. E não é por acaso que em toda a parte os governadores disseram, não posso trabalhar assim. O especial de reportagem foi ao encontro de Paulo Zucula para acompanhar a sua versão dos fatos, tendo em conta que um dos destinos da mão de obra sedentária em Maputo tinha como destino, afinal, a empresa estatal por ele dirigida, a empresa agrícola de Unango. As mesmas condições que nós tínhamos, não havia, que todos os outros trabalhadores tinham. Inclusive, para o caso deles, foi preciso construir casas. Havia ali um aldeamento, hoje já não se vê, parece que foi destruído. Havia ali uma aldeia de casas fabricadas com, a gente chamava tijolo burro e capim, uma escola, uma creche, que foi construída com certa antecipação. É verdade que nos primeiros meses as pessoas ficaram em tendas,
e concentraram-se na construção das casas, e depois saiu aquela aldeia que estava mesmo ali no centro da empresa, que era onde eles foram distribuídos para morar. E chegado lá, essas pessoas... De resto tinham as mesmas condições que os outros, não é? Tinham o salário, que era o salário que tinha para toda a gente. Entraram nos quadros de direção, alguns deles, ainda me lembro de 2 que até foram condecorados mais tarde. E essa era mais ou menos a situação. Quanto à mão de obra, qual era a dinâmica que existia na Machamba em termos de meios, atividades e resultados? Conseguia-se produzir o que se desenhou para aquela unidade? A empresa Grugru Nango foi considerada, num ano foi a melhor do país, nos outros anos foi das melhores do país. Nós atingimos o maior rendimento médio por hectare. Há testemunhas desse facto ainda vivos. Nós chegamos a atingir cerca de 10 toneladas por hectare de milho, quando a média nacional andava por volta de 2, 3 toneladas. Por sua vez, o então Ministro da Segurança, Mariano Matzinha, também admite que houve falhas no processo. Portanto, tivemos imensas dificuldades e finalmente aquilo não tivemos sucesso. É verdade que algumas pessoas implantaram-se no Niassa, por exemplo, não é? Pessoas que se casaram lá, fizeram família de Niassa, integraram nas sociedades locais. E não sei quantas pessoas são, mas há um bom número de pessoas que se integraram. Mas isso não era o nosso objetivo, não era ainda o nosso objetivo é tornar as pessoas mais produtivas. Portanto, podemos dizer que falhou, né? Mas a ideia era correta, né? Era correta. O Ministério que estava a tutelar de Segurança, que papel desempenhou neste processo todo? Quem estava a dirigir isso era o Coronel Guebuza, que era Ministro do Interior. Portanto, ele que estava a dirigir. Foi encarregado de dirigir todo o processo. Nós apoiávamos, naturalmente. Incluindo o Ministério da Justiça, né? Por causa dos julgamentos que faziam. Ainda com muita falta de quadros, mas fazia-se algum julgamento para saber se a pessoa estava desempregada, marginalizada ou não. Mas disse que houve muita falha, levou-se para esses campos gente que... O processo há sempre falha, não há nenhum processo que não haja falha. Nenhum processo que não haja falha. Tem de haver falha. Mas fundamental é que falhamos, no sentido de que não atingimos o nosso objetivo principal, devido à dificuldade que nós encontramos. Mas em termos logísticos, houve essa dificuldade para transportar as pessoas, acomodá-las nos locais? Houve dificuldade, mas mesmo assim nós gastamos um dinheirão, o governo gastou um dinheiro, o Estado gastou um dinheiro em transportes aéreos, né? Que a gente utilizava os transportes da LAM, né? Que transportava as pessoas para o Niassa, fundamentalmente. Não sei, recorda-se de quantos meios terão se disponibilizado para transportar quantas pessoas? Não sei, não sei, mas os aviões iam lá diariamente. Eles iam de madrugada para depois regressarem e fazer o seu programa normal da aviação civil. E na concepção dessa ideia, ao levar pessoas das grandes cidades, a tal mão de obra sedentária para lá, não havia capacidade local para dinamizar as empresas? Naquela altura não havia. Não sei hoje, mas naquela altura não havia absolutamente nenhuma. A cidade estava abarrotada, completamente abarrotada. Muita prostituição, muito desemprego, etc, etc. E a nossa ideia, que eu penso que está correta, era de dar uma solução a essa situação, no caso inicial. Alguma vez terá visitado os locais para onde as pessoas eram levadas? Sim, fui. E o que é que encontrava lá em termos de dinâmica? Não era o centro. A produção era fraca. Não se pode fazer uma produção assim de jeito com enxada de cabo curto, né? A nossa ideia era fazer produção, quer dizer, plantações grandes, né? Uma produção, agricultura mecanizada, com tratores, alfaias e tudo isso. Semente melhorada, adubos,
e pulverização e tudo isso. Mas não houve meio, efetivamente. Então, estamos a dizer que colocou-se em algum momento a carroça em frente dos burros? Um pouco. Mas o que ditou a pressa, no caso? A pressa? Sim, porque Epa, não havendo condições... Pergunta-me lá o que é que levou para a gente lutar para a independência. Um país analfabeto como o nosso. Está a ver, não é? Nós éramos jovens ainda e queríamos as coisas feitas imediatamente, sem mais contemplações. De facto, parece consensual entre os entrevistados que a guerra da Renamo contribuiu para baralhar o xadrez que estava a ser montado para combater a marginalidade urbana. Os ataques acho que começaram em 85, 86, porque de 80 até 84, 85 eram muito esporádicos, eram nas vizinhanças e muito esporádicos. 85, 84, 85, 86 começou a intensificar. E a logística de transporte das matérias-primas de Lixinga para o Nango, acho que eram 60, 80 quilómetros de distância. Começou a ser muito complicada, porque a estrada era constantemente emboscada. E numa das vezes, bom, houve várias emboscadas que tivemos, mas esta foi a pior dela. Uma das vezes que tínhamos ido buscar, tinha acabado de chegar o comboio com sementes, com fertilizantes e acho que com combustível, e tivemos que fazer uma coluna para ir buscar esses produtos a Lixinga. Fomos no dia anterior. No dia seguinte, quando estávamos a regressar à empresa, fomos emboscados desta forma, de uma forma muito intensa, não é? E foi nessa vez que morreram os expatriados da Alemanha, jugoslavos, alguns jugoslavos e bastantes moçambicanos. E eu fiquei ferido nessa emboscada, fui evacuado para Maputo e depois voltei mais tarde. Algum momento difícil passou pessoalmente nesta fuga? Ouvimos alguma especulação de que teria percorrido uma grande distância a pé, não sei se será verdade. Não, é verdade. A gente depois do ataque, durante o ataque a gente tentou se aguentar na estrada, fora dos carros, obviamente, não é? Escondidos no mato. Tínhamos connosco uma força miliciana, a empresa tinha uma força miliciana e tinha apoio de alguns antigos guerrilheiros combatentes. Eu não tenho ideia do tempo, mas havia de especular que a gente ficou na zona do fogo para aí talvez uns 5 minutos, e mais para proteger a viatura que trazia os expatriados, porque por uma razão que eu desconheço, eles estavam convencidos que seria melhor que fossem capturados do que fugir. Então eles não saíram das viaturas, ficaram à espera que o ataque acabasse, né? E que seriam eventualmente capturados, porque já tinha havido antecedentes de captura de estrangeiros, de ataques em que os estrangeiros foram capturados e foram com as forças da Renamo. E a Renamo teria utilizados mais tarde para negociar a libertação deles em troca de qualquer coisa. Então, os nossos expatriados também estavam convencidos, pelo menos foi a informação que nos passaram, e não saíram das viaturas onde estavam, enquanto os moçambicanos saíram. Então, ainda houve uma tentativa ali de os proteger, mas o fogo era demasiadamente intenso. E depois saímos e tivemos que andar a pé, primeiro no mato e depois na estrada. Eu estou a falar de mais ou menos... A distância devia ser mais ou menos 60 km até 50, 60 km. Mais tarde, quando eu saí de governador, os bandidos atacaram, mataram 1 ou 2 cooperantes da RDA, que eram agrónomos e gente de cooperativas. O Zucula defendeu-se porque estava armado. Os problemas que causaram a Operação Produção, designadamente a criminalidade, a prostituição, a marginalidade, entre outros males decorrentes da superpovoação da capital do país, persistem, mas ninguém pensa na Operação Produção, pelo menos não nos mesmos moldes. Defenderia uma reedição da Operação Produção?
face a essas circunstâncias que está a mencionar? Defenderia que se organizasse como é que as pessoas devem viver. Como é que as pessoas devem viver. Estou 100% contra que tu tenhas uma carrinha, estejas a vender comida ali, em que condições? Aquela pessoa que vai comprar a tua comida tem garantia que não vai ter uma intoxicação alimentar? Quais foram as condições de higiene para preparar essa comida? Bom, posso dar 1 milhão de exemplos. Recentemente ouvi que houve uns condutores de chapa que disseram que não podiam tirar uma carta profissional para transportar pessoas. Muito bem, então tem o direito de matar. Numa zona em que eu vivo, houve um senhor chapeiro que parou o chapa por cima de uma linha de caminho de ferro. Saiu, houve mortandade. Eu fui comprar comida. Não podia ter parado antes ou depois? Desculpa. Desculpa. Isto é um crime. Morreram pessoas. E eu não posso estar a lamentar que as pessoas sejam mortas, e você que está na comunicação social saberá com facilidade por semana quantas pessoas morrem, porque o fulano estava alcoolizado, o Beltrano estava a circular com excesso de velocidade, o Chapa não tinha luzes, não tinha travões, tinha pneus carecas. É isso que queremos? Desenrasca e mata? Não. Eu sou 100% contra o desenrasca e mata. Então, eu defendo as pessoas. Eu defendo a vida humana. Nessa altura, nós que éramos já adultos, até éramos já jornalistas, não tínhamos, se calhar, o discurso apurado de direitos humanos como temos hoje. Mas, na linguagem de hoje, o que se passou foi uma violação clara de direitos humanos. Primeiro, porque as pessoas não podem ser obrigadas a ir viver para um sítio que não é da sua escolha. Primeiro. Segundo, é dever do Estado prover emprego aos cidadãos. É dever do Estado. Bem-estar. O Estado tem 3 funções essenciais: segurança, justiça, bem-estar das pessoas. É a função do Estado. Portanto, se o Estado não consegue, não pode vitimar os cidadãos, removendo-os de um lugar para o outro, a pretexto de que estão improdutivos. Não, estão desempregados, é o termo, estão desempregados. E é preciso que haja condições para as pessoas terem emprego. Não tendo emprego, não vai o Estado querer libertar-se das suas responsabilidades, levar as pessoas de onde estão para outros sítios, a menos que, efetivamente, nesses sítios o Estado garanta que vão viver melhor do que onde estavam. Então, é toda esta filosofia que hoje temos claro de que uma violação de direitos humanos crassa e muito severa. Pior ainda é que muitas pessoas foram para lá, como bem diz, não é que eram necessariamente improdutivos, como se fosse um ato voluntário de não querer fazer nada. É porque não havia condições para as pessoas terem emprego, não é porque não queriam ter emprego. Não é? Porque o tom de improdutivo parece que é uma decisão que o indivíduo toma de que eu quero ser um vagabundo, andar pelas ruas, não quero fazer nada, alguém que me cuide. Não era isso. Não era isso. E, portanto, foi, na minha opinião, certamente uma das fases mais difíceis dos nossa independência, nesses 40 anos de independência. Rendição não, quer dizer, rendição, mas com meios suficientes para fazer isso. E, digamos, naquela altura eram muito jovens, não é? Eu pensava uma coisa, as pessoas tinham certo coisa. Mas dessa vez eu penso que se a gente reeditar isso, então as pessoas devem ir para lá voluntariamente.
e não compulsivamente como foi naqueles casos. A Operação Produção falhou, mas os resultados ainda se arrastam aos nossos dias. Os ora jovens deslocados naquele âmbito hoje são idosos, vivendo em condições precárias e sem grande esperança de vida. Outros morreram durante a Guerra Civil e alguns de desgosto pelo sofrimento longe das origens. Hoje, o que é que se pode fazer pelas pessoas que acabaram estando lá e até hoje? Eu pessoalmente fui ao terreno e manifestaram muitos deles o desejo de voltar, sendo que outros morreram. Alguma coisa pode ser feita ou nem por isso? Tenho dificuldade em responder. Eu sei, estive em Niassa a última vez, talvez há 3, 4 anos atrás. Fui lá por causa de uma outra coisa. Encontrei alguns que estavam contentes. Não estive a visitar toda a gente e mais alguém. Encontrei por acaso em Lixinga, porque só estive em Lixinga. Há quem queira regressar. É permitido regressar, ninguém proíbe. Hoje, para circulares dentro de Moçambique, não precisa de guia de marcha nem nada. Talvez possa-se dizer, bom, olha, eu fui tirado para aqui, quero voltar, arranjem meios para eu regressar. Regressar para fazer o quê? Também não sei. O que ele está a fazer neste momento, ele também não sei. Não há impedimento nenhum. E muitos saíram, né? Não ficaram todos. Aqueles que quiseram sair, saíram. Mas aqueles que se integraram lá na sociedade e vivem lá. E não tem nenhum problema. Nunca nos apresentaram qualquer problema. Mas se existissem pessoas que até têm vontade de sair e não têm condições? Olha que arranjo condições. Nós vimos da guerra, chefe, de muitos sacrifícios. E tinha de arranjar solução a qualquer problema que surgisse. Não é? E estávamos habituados a isso, não é? É verdade que hoje em dia as pessoas dizem, o governo ajuda nisso. Não. Naquela altura não havia ajuda de ninguém, a gente tinha de fazer sozinhos. Nós nos queremos reconciliar com a história, embora isto seja uma tarefa muito complicada e muito difícil, numa altura em que em todo o país vivemos, por causa do fenómeno do desenvolvimento, situações de reassentamentos, portanto, de movimentação de pessoas, e essas pessoas exigem condições, nomeadamente novas casas, não casas iguais às casas que tinham, mas melhores casas, exigem terra, exigem materiais de construção. Se olharmos para trás, poderemos encontrar alguma analogia na necessidade de reparação das vidas dessas famílias. Nada poderá ser reparado ao que aconteceu ou ao fenómeno que se deu anteriormente, mas algo pode ser feito, nomeadamente do ponto de vista material, para ajudar essas famílias que em muitos casos foram vítimas de equívocos, que em muitos casos foram injustamente abrangidas pela Operação Produção, que injustamente foram enviadas para campos de reeducação. O Estado não poderia colocar-se no risco de cometer um segundo problema, um segundo erro, em termos de trazer pessoas já idosas de onde se encontram e se calhar não têm grandes condições, mas certamente não teriam melhores condições em Maputo, onde haviam de encontrar um ambiente que já não é aquele que deixaram há 32 anos, onde certamente não teriam condições de encontrar emprego, porque já são pessoas de idade, e portanto é um dilema se o Estado não pode garantir que as pessoas regressariam para viver melhor agora do que vivem lá, seria se calhar um duplo problema, seria um segundo desenraizamento. Então é muito complicado, muito delicado. Não creio que seja uma solução execuível nem recomendável, porque era preciso que houvesse garantias de que de facto as pessoas, se regressassem, teriam condições melhores aqui do que as que têm atualmente lá, o que não é provável. Maputo hoje está
possibilidade de desempregados. Não é? Basta ir à Baixa, ali na zona da Baixa, a esta hora, à tarde, não tem espaço para pôr um pé lá. Vai aos quilenes a ver, não há onde pôr o pé lá. Qualquer mercado dá-nos uma imagem clara de quantos jovens desempregados estão na cidade. Agora, imagine trazer pessoas já de idade, que estão lá 30 e tal anos de volta para aqui. Onde é que iam? Iam fazer o quê? E os responsáveis também da Operação Produção, sei que algum deles está vivo, que faça tudo para trazer os nossos filhos para cá. Porque muitos estão lá, querem voltar, mas não têm meios. Não têm meios. Agora, se o governo nos facilitasse trazer todos que ficaram, que queiram voltar para as famílias, que fizesse.